Olá, boa tarde, gente. Estamos iniciando aqui mais uma aulinha online aqui para sanar possíveis dúvidas sobre o material do mês de março, né? Então, gente, desde já boa tarde a todos. Estamos aqui dando continuidade ao conteúdo passado, né? Então, vamos lá. Então, iniciando aqui o meu conteúdo do mês de março, falamos sobre o Simple Present, que é o presente simples, forma afirmativa. Temos aqui no Simple Present, né, como sujeito os pronomes I, you, we, you, they, certo? Aí, mais o verbo principal, na forma básica, sem a partícula to, que é usado no infinitivo. Então, nesse caso aqui do presente simples, ele não é. Aí temos aqui a segunda parte do sujeito, que são aqueles pronomes, ó, he, she e it, que a gente falou muito na aula passada, dos vídeos anteriores. Pronomes da terceira pessoa do singular relacionados a ele ou ela. Lembrando que no inglês, para nomes masculinos é he, para nomes femininos, she, e para nomes de animais, objetos e coisas, it. Mais o verbo principal na forma básica, flexionado com as terminações S, ES e ES. Belezinha? Muita atenção. Essas terminações aqui, ó, S, ES e ES, são usadas nos verbos principais, olha só, atenção aqui, ó, nos verbos principais, certo? Na forma afirmativa, de qual tempo verbal? Do presente simples. Pode ser questão de prova, hein? Primeiro conceito que nós temos aqui, ó. Usamos o simple present para falar de ações, situações ou atividades permanentes, como por exemplo, temos aqui o seguinte exemplo, ó. Pope Francis speaks several languages fluently. O Papa Francisco fala vários idiomas fluentemente. Esta frase está no presente simples devido ao verbo falar, né? No caso, fala. O Papa Francisco é ele, né? Então, no caso, o sujeito é a terceira pessoa do singular. E o verbo principal aqui, ó, speaks, que é o verbo falar, está flexionado com a terminação S, que é o que nós veremos nas regrinhas mais adiante. Então, essa frase é da terceira pessoa do singular, forma afirmativa, presente simples. Segundo conceito, também usamos esse tempo verbal para falar de fatos em geral, científicos, da natureza, ou de verdades universais, como por exemplo, são fatos, né? Por exemplo, plants absorb carbon from the air. As plantas absorvem carbono que vem do ar, né? Nesse caso, a frase também está no presente simples, forma afirmativa, só que dessa vez o sujeito dessa frase, ó, dessa vez são as plantas. As plantas são elas, terceira pessoa do plural. Então, se eu disser assim, ó, as plantas absorvem carbono que vem do ar, e depois, se eu quiser substituir, para não haver repetição na frase, aí eu utilizo um pronome pessoal relacionado ao sujeito. No caso, como são as plantas, então serão elas. Elas absorvem carbono que vem do ar. Elas quem? As plantas. Então a frase aqui ela fica simplesmente normal. O verbo principal fica na sua forma estável, né? Sem nenhum acréscimo de terminação S, ES ou IES. Lembrando que essas terminações aqui, ó, as terminações S, S, S só são usadas nos verbos das frases, no verbo principal, se o sujeito for da terceira pessoa do singular. Ou seja, tudo que vocês julgarem e tiverem a noção que seja relacionado a ele ou ela, somente isso, ó, ele ou ela, então é terceira pessoa do singular. Beleza? Temos aqui o segundo conceito, né? Ó. Aliás, já falei, né? Também usamos tal. Terceiro conceito aqui, ó. Usamos o Simple Present ainda para falar de ações habituais, repetidas no presente, ou seja, algo rotineiro de costume do dia a dia. Onde temos aqui, ó, um exemplo. Jane works out at the gym 3 times a week.
Jane, ou então Jenny, exercita-se na academia 3 vezes na semana. Ou seja, quer dizer que com frequência na semana ela tem o hábito, né, de ir à academia para se exercitar 3 vezes na semana. Então, é algo periódico, né? Um hábito que ela tem toda semana, que acontece no tempo presente. Jane, nesse caso, ó, é um nome de uma mulher, né? Nesse caso, é um substantivo na terceira pessoa do singular como nome próprio, né? O verbo principal, o work, aqui, ó, ele foi flexionado com a terminação S, devido à regrinha. Depois temos aqui, ó, o presente simples se forma a partir do infinitivo principal sem o to. A terceira pessoa do singular, he, she, it. Agora eu vou complementar aqui para ficar na tela. Ó. O presente simples se forma a partir do infinitivo do verbo principal sem o to. A terceira pessoa do singular, he, she, it, podem receber as terminações S, ES e ES, conforme as particularidades a seguir. Lembrando que as regrinhas das terminações S, ES e ES só podem ser usadas nos verbos principais se a frase estiver na forma afirmativa, né? E se o sujeito for da terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular, professor? Olha, pode ser em inglês os pronomes he, she, it, né? He, que no caso é ele, she é ela, e o it, ele ou ela, ok? Ou é dado como também como terceira pessoa do singular quando o sujeito tiver apenas o nome de um homem, ou de uma mulher, ou de algum substantivo comum, né? Como, por exemplo, o garoto, a garota, o menino, a menina, o professor, a professora, o estudante, a estudante. Então, nós sempre estaremos falando de ele, né? Ou ela. Então, tem que ter muita atenção nesse quesito. Depois partimos aqui, ó, para as particularidades. Ó. Primeira particularidade, que é a primeira regrinha, tem aqui, ó. Os verbos terminados em "e", na terceira pessoa do singular do presente simples, recebe apenas "s". Exemplos. Tem aqui o verbo amar, né? Ó. I love, primeira pessoa. Eu amo. Agora, quando eu mudo o sujeito para a terceira pessoa, ele, ó, he, aí o verbo principal ele recebe, ó, um S. I love, he loves. Então, só há alteração nesse verbo aqui, que é terminado em "e", acrescentando-se "s" devido à regrinha, somente se o sujeito for da terceira pessoa. Exemplo B, eu tenho aqui, ó, I dance, eu danço. Agora, se eu colocar she, que no caso é um pronome da terceira pessoa do singular, tá bem aqui, já tá aparecendo aqui uma coisinha na tela, só um instantezinho, bem, se apareceu na tela de vocês, deixa eu só configurar aqui de novo. Ó. Então, nesse caso aqui, né, ó, na letra A eu tenho aqui, ó, I watch, eu assisto. O verbo principal aqui é terminado em CH, aí na terceira pessoa do singular eu acrescento, ó, S. Exemplo B, I brush, que é o verbo escovar, eu escovo. Quando eu coloco o sujeito na terceira pessoa do singular, no caso aqui, que é she, ó, o verbo principal ele recebeu, ó, S. Então vai ficar o quê? She brushes, ela escova. Terceiro exemplo, I go, que é do verbo ir, né? Ó, eu vou. Na terceira pessoa do singular, it, que é ele ou ela, aí já foi acrescentado aqui, ó, a terminação S. A internet está de hoje, está caindo, 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 caindo. Certo, voltou aqui. Aí eu tenho agora aqui o exemplo 3, né? Ó. Os verbos terminados em Y precedido de vogal, acrescenta-se apenas a terminação S, na terceira pessoa do singular. Por exemplo, I play, que é do verbo jogar ou tocar. I play, eu jogo ou eu toco. A partir do momento que eu mudo o sujeito para a terceira pessoa, ó, no caso aqui de Bob, aí o verbo principal, ó, que é terminado em Y, e se antes de Y o verbo vier com uma vogal antes da letra Y, então na terceira pessoa do singular,
do presente simples na forma afirmativa. Aí eu vou acrescentar, ó, S. Ok. S, só S apenas. Agora, o quarto exemplo, ó, os verbos terminados em Y precedido de consoante, na terceira pessoa do singular, troca-se o Y por IES. Nesse caso, sendo IES, então o que, que eu vou fazer? Ó, eu tenho aqui na primeira pessoa I try, né, que é eu tento. Agora, quando eu mudo para a terceira pessoa, que é ele, he, aí, ó, o verbo principal, presta atenção, que for terminado em Y, e antes de Y vier uma consoante, aí o que, que eu vou fazer? Eu vou trocar o Y, volta aqui, ó. Troca-se o Y por IS. Foi o que aconteceu aqui, né? Ó. Try. No lugar do Y eu coloquei IS. Aí ficou o quê? A nova forma do verbo tries. Lembrando que a modificação do verbo, ó, essas regrinhas aqui, pessoal, ó, só podem ser usadas nos verbos principais, na forma afirmativa do presente simples, e se o sujeito estiver na terceira pessoa do singular. Então, o verbo principal só é modificado na terceira pessoa do singular do presente simples, na forma afirmativa. Ok? Observação. As demais terminações de verbos, ou seja, se tiver algum outro verbo que não faça parte, que a terminação dele não faça parte de nenhuma dessas regras aqui, de verbos na terceira pessoa do singular do presente simples, ó, será acrescentada apenas a letra S. Como, por exemplo, I work, né, que é o verbo trabalhar. Eu trabalho. She works. Ó, quando agora é a terceira pessoa do singular, ela, aí eu acrescento S. Certo? Qualquer coisa vai voltando no vídeo, escuta a explicação de novo, ou então acessa a videoaula do link que eu coloquei lá no grupo, aí horas antes, né, hoje de tarde, hoje de manhã, quer dizer, e embora para frente e atrás de gente. Aí temos agora aqui, ó, exemplos de frases modificadas para a terceira pessoa do singular do presente simples. Aí tem aqui o primeiro exemplo, ó. I like this school. Eu adoro esta escola. Atenção nessa frase. Na frase, tanto em inglês como em português, eu adoro esta escola. Primeiro, essa frase ela está no presente simples, que é do verbo adoro, né? O verbo adorar. Adoro na primeira pessoa do singular, eu, né? Inclusive forma afirmativa. Quando eu mudo para a terceira pessoa, por exemplo, no lugar de eu aqui, ó, eu coloquei ele, que é o pronome he. A partir do momento que eu mudo a frase para a terceira pessoa do singular no presente simples, o verbo principal, que é esse aqui, né, ó, like, ele também tem que ser alterado na frase. Então, o que que acontece? Como o like, ele faz parte da primeira particularidade, onde verbos são terminados em E, então aqui, ó, na nova frase, com o sujeito ele, eu coloquei S, certo? Então ficou aqui, ó, he likes this school. Ele adora esta escola. Atenção, quando se fala em modificação da frase para a terceira pessoa do singular, ó, as frases, todas elas já estão no presente simples. A diferença é que vocês vão ter que mudar o sujeito, né? Tem que olhar direitinho o sujeito da frase e mudar para a terceira pessoa do singular. Lembrando que a terceira pessoa do singular são os pronomes ele ou ela. Ou um pronome masculino ou um pronome feminino, certo? Quando se referir a pessoas. Outro exemplo aqui, ó, 2. We go to the beach now. Nós vamos para a praia agora. Aí mudamos de nós vamos para ela vai, ó. No lugar do pronome we, que é nós, eu coloquei, ó, she. Poderia ser he também, né? Que é ele. O verbo go, como foi alterado o sujeito para a terceira pessoa do singular, o go também foi alterado, né? Onde verbos terminados em o, na terceira pessoa do singular, acrescenta-se s. E o restante da frase, né? To the beach, now. Que significa agora, ó, mudando de nós vamos para a praia agora para ela vai para a praia agora. Joinha?
Terceiro exemplo, muita atenção aqui, ó. No caso do terceiro exemplo, ó, eu tenho uma frase com um substantivo, ó. The students study in that college. Olha só aqui, ó. Dessa vez a frase ela não começou com pronome pessoal. Ela começou com um substantivo comum. Ou seja, os alunos estudam naquele colégio, né? Os alunos, de modo geral, é mais de um, né? Então, eu posso dizer que os alunos são eles, terceira pessoa do plural. Só que aí, como no caso da terceira pessoa do plural, eu tenho que mudá-la para a terceira pessoa do singular. Então, se são vários alunos, só um instantinho de novo que a internet hoje está com bug. Bug. Temos. Então, ó, os alunos estudam naquele colégio. Então, os alunos, nesse caso, students, está no plural. Então, no lugar de students, eu vou apenas tirar o S, deixando da terceira pessoa do plural os alunos para somente o aluno, né? Terceira pessoa do singular. Fazendo isso, alterando o sujeito para a terceira pessoa do singular, que é o aluno, que é ele, aí o verbo principal study também vai ser modificado, ó. Como ele é um verbo terminado em Y precedido de consoante, aí eu vou usar a quarta regrinha. No lugar do Y, eu vou acrescentar ES. Então, temos aqui, ó, the student studies in that college. O aluno estuda naquele colégio. Ok? Quarto exemplo, they work very much. Eles trabalham muito. Colocando aqui agora, na outra página, ó, eles trabalham muito. Eu tenho lá. Mudei de eles para ela, né? Ó. She works very much. Ela trabalha muito. Foi modificado o sujeito de eles para ela e o verbo principal work foi acrescentado o s, que faz parte das outras particularidades. She works much. Ela trabalha muito. Ok? Depois temos aqui exemplos de como conjugar um verbo principal no presente simples. Aí eu tenho aqui o verbo to love, está na sua forma de infinitivo. I love, né? I love, né? Quer dizer, I love. Significa que eu amo. You love, você ama. Agora, quando chega nessas três pessoas aqui, ó, he, quando chega nessas três pessoas aqui, ó, he, she e it, o verbo principal ele é modificado de acordo com as particularidades, né, do sujeito na terceira pessoa do singular. Verbos terminados em e, acrescenta-se s. Então temos aqui, ó, loves, he loves, she loves, it loves. Lembrando que a modificação no verbo só acontece no verbo principal se o sujeito for da terceira pessoa do singular no presente simples na forma afirmativa. Ok? We love, nós amamos. You love, vocês amam. They love, eles ou elas amam. E assim sucessivamente. Voltou novamente. Que bug nada. To go, né? Ó. É o verbo ir. Eu vou colocar I go, eu vou. You go, você vai. Quando chega nesses três aqui, ó, he, she e it, o verbo principal, que é terminado em o, é acrescentado as. He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes, ele ou ela vai. E plural, we go, nós vamos. You go, vocês vão. E they go, eles ou elas vão. Então, ó, nesse caso, ó, we go é nós vamos e não nós fomos, viu? Quem vai falar nós fomos vai consertando já desde já. Prosseguindo, temos agora aqui ó, os verbos auxiliares de uidades, como o verbo auxiliar. Então, enquanto o verbo auxiliar, os auxiliares de uidades são utilizados quando queremos fazer alguma pergunta ou quando queremos construir uma frase na forma negativa do simple present. Muita atenção, ó. Nós estamos falando agora de quê? De frases na forma negativa e interrogativa do presente simples. Então, ó, nas anteriores aqui, aquelas questões lá de colocar S, S, S,
são, no caso, quando a frase é do presente simples, na forma afirmativa. Aí, na forma afirmativa, só é utilizada aquelas regrinhas de S, S e IS, somente se o sujeito da frase for da terceira pessoa do singular, no presente simples, forma afirmativa. That's okay. Agora, quando se trata da forma negativa do presente simples, agora é outros 500 agora, gente, ó. Aí temos as seguintes citações, ó. Os auxiliares de das, né, ó. Quando desempenham a função de auxiliar, eles, dos, das e do, não têm um significado específico, ou seja, eles não têm tradução na frase. A única tradução é que eles são usados nas frases como o verbo auxiliar. Quando fala auxiliar, é porque ele está auxiliando o verbo principal. Segundo, o sentido de cada um deles vai ser determinado pelo verbo principal que os acompanhar. Terceiro aqui, ó. Assim como acontece com o to, que é do infinitivo, né, no caso to do, enquanto verbo principal, os auxiliares do e das também podem ser usados em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Ok? Depois, ó. Do e das em frases afirmativas, verbo auxiliar. Primeiro, ó. Atenção, ó. Eles são usados, ó, os auxiliares do e das são utilizados em frases afirmativas para formar, olha só, para formar respostas curtas. Repito, os auxiliares do e das só são utilizados em frases afirmativas quando é para responder perguntas, né? Isso que de uma forma curta. Exemplos, por exemplo, aqui, ó, tem a seguinte frase: Do you like rock music? Ou seja, você gosta de rock? Então, no português a gente colocaria sim, eu gosto, né? Sim, eu gosto. Só que no inglês não. No inglês, ó, como a resposta ela é curtinha, então eu só coloco assim, ó. Yes, I do. Do, nesse caso, ó, é o verbo auxiliar da pergunta, né, ó. Do. Então eu coloquei yes, I do. Sim, eu gosto. Outro exemplo. Does she have a sister? Ela tem uma irmã? Aí ele diz assim, sim, ela tem. Aí eu coloco lá, né, ó. Yes, she does. Porque does é o verbo auxiliar da frase. Então, nesse caso, ele é utilizado na forma afirmativa para respostas curtas de uma pergunta. Ok, ou seja, respostas simples, de sim ou não. Do e das em frases negativas, como verbo auxiliar. Temos aqui, ó, confira exemplos de frases na forma negativa, onde do e das são verbos auxiliares. Por exemplo, tem aqui, ó, na frase, he does not like chocolate. Então, chocolate. Ele não gosta de chocolate. E outro exemplo, I do not understand Chinese. Eu não entendo chinês. Nesse caso aqui, os dois, ó, does not e o do not, são verbos auxiliares utilizados na forma negativa. E um detalhe muito importante, o auxiliar das, ele é utilizado nas frases da terceira pessoa do singular. Aí tem o seguinte questão, ó. Tem duas formas para a negativa, ó. Posso escrever a forma normal, does not, ou a forma contraída, ó, que eu coloquei bem aqui depois do parênteses, doesn't. No caso de do not, posso colocar a forma contraída, don't. Então, eu poderia escrever na frase, na forma negativa, eu poderia escrever assim, ó. He doesn't like chocolate. Ele não gosta de chocolate. E nessa outra aqui de baixo, né, ó, em vez de eu colocar I do not, posso escrever I don't understand Chinese. Eu não entendo chinês. E por aí vai. Importante. Quando do e da são utilizados como verbo auxiliar, o verbo principal é usado no infinitivo sem o to. Então, em hipótese alguma nas respostas, ó, igual está aqui nesse exemplo aqui em cima, ó, não se usa o auxiliar to, porque o to, nesse caso, é a partícula que é usada para indicar infinitivo. Isso é só no comecinho da pergunta. Na resposta, nunca se coloca to antes do verbo principal, ok?
Observe que o infinitivo dos verbos principais dos exemplos a seguir são quem, ó? To like e to understand. To like, que é o verbo gostar, né? Ou curtir, ou adorar. E o to understand, que é o verbo entender. Então, são a forma de infinitivo que lá nesses dois exemplos que eu coloquei aqui, não se usa o to. Temos aqui agora, né? Ó, em ambas as frases, o to não foi utilizado, ou seja, utilizou-se o infinitivo sem o to. Além disso, as formas do not e das not, usadas em frases negativas, também podem ser escritas na forma contraída. Foi o que eu expliquei pouca hora lá. Ó. Pode ser do not ou então don't. Does not ou então na forma doesn't. Por exemplo, igual eu escrevi aquela frase lá, né? Ó. He doesn't like chocolate. Ela não gosta de chocolate. Aliás, ele não gosta de chocolate. Segundo exemplo, I don't understand Chinese. Eu não entendo chinês. Eu não entendo chinês. I don't understand Chinese. Certo? Depois temos aqui, ó, do e das em frases interrogativas como verbo auxiliar, né? Confira exemplos de frases na forma interrogativa, onde do e das são verbos auxiliares. São eles aqui, ó, os dois exemplos. A seguinte frase: Does she study English on Saturdays? Does she study English on Saturdays? Ela estuda inglês aos sábados? Ó, dessa vez, como se trata de uma frase interrogativa, a frase inicia com o auxiliar das, né? Porque o sujeito aqui, ó, é ela, terceira pessoa do singular. Então, o auxiliar das é utilizado em frases que o sujeito da frase é da terceira pessoa do singular. Isso na forma interrogativa. Se ela for negativa, por exemplo, ela não estuda inglês aos sábados, aí eu vou ter que utilizar, ó, doesn't, certo? Que é a forma negativa. Forma negativa é o quê? Don't, doesn't, ou normal, do not ou doesn't. O outro exemplo tem aqui, ó. Do they travel every year? Eles viajam todos os anos. Dessa vez temos o auxiliar do, né? Auxiliar do. Do they, que no caso é eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, frase interrogativa, né? Iniciou com auxiliar. Importante, na forma interrogativa, do e das são utilizados como verbo auxiliar e o verbo principal é usado no infinitivo sem o to. Veja que o infinitivo dos verbos principais dos exemplos acima são to study e to travel, respectivamente, em ambas as frases. O to não foi utilizado, ou seja, utilizou-se o infinitivo sem o to. Bacaninha, gente. Qualquer coisinha tem aqui, ó. O link da videoaula, né, do Simple Practice, que eu já coloquei lá no grupo de vocês, o WhatsApp. E também o uso de do e das. Ok. Irei verificar aqui se essa conexão ela está ok. Certo, gente? Eu vou verificar bem aqui. Porque ela estava travando no momento que nós estávamos conversando.